Certamente, né? Certamente. Fraudes, 90%. rombos. Sempre tem uma vítima do outro lado. E não é só corrupção, né? Fraude de mercado também. Veja, por exemplo, esse caso que a gente teve no começo desse governo, que foi revelado no começo do governo, mas era uma coisa mais antiga, que foi a fraude nas lojas americanas, fraude contábil. Nossa. Uhum. 40 bilhões de fraude contábil, ou seja, eles manipulavam o mercado, mostrando uma saúde financeira que não correspondia à realidade. Assumiu um novo CEO, que acho que foi muito corajoso, o novo CEO, e falou, olha, eu tenho Em que um informar mês isso aqui ali, ao ele falou, mercado. putz. Exatamente. É um fato relevante. Eu tenho que informar o mercado, senão eu passo a ser um cúmplice nesse crime. E aí ele informou, e aí, evidentemente, a empresa sofre impacto, mas sofreria em algum momento essa coisa ia estourar. E 2, começou a ter dificuldade para pagar os fornecedores, ficou inadimplente, seja fornecedores, empregados, teve que ter uma reestruturação. Então o impacto é sempre real. A própria questão da Petrobras, né? Quanto dinheiro desviado que poderia ter sido utilizado para aumentar a capacidade do Brasil da exploração do petróleo, né? E oferecer esse produto aqui no mercado interno a um preço mais competitivo. Toda a corrupção é desvio e gera ineficiência em vários aspectos. Uhum. Então, o prejuízo é gigantesco, é enorme, né? Isso afeta aí muita gente que às vezes é afetado pelo crime. O próprio caso do INSS, né? E o pessoal, todo mundo recebeu o dinheiro de volta. O governo, não, vou devolver para quem reclamar. Mas é aqueles muitos que não têm essa qualidade de informação para fazer reclamação. É um E mesmo, senhorzinho, né? Sei lá, é um velhinho, às vezes, não tem como. exatamente, uma pessoa real, uma vítima. E do outro lado também, assim, o governo ressarciu. Mas quem tinha que ressarcir são os criminosos. Então, quando fala o governo ressarciu, a gente pode pegar um espelho e olhar assim, não, você ressarciu, você, o contribuinte brasileiro, arcou com essa conta porque um bando de vagabundo resolveu roubar aposentados e pensionistas do INSS. O cara que ele é pego na corrupção, tem alguma lei que obriga ele a devolver tudo que ele roubou? Ou tipo, não tem como... Não, obrigado, mas toda lei, vocês sabem, né, tem que implementar. A lei, ela existe em abstrato. Então, todo fruto da corrupção a gente chama produto de crime. Produto de crime é sempre confiscável. Ele nunca pode ficar com o criminoso. Uhum. Ele não tem direito àquilo. É como ele roubar um carro. Se a gente for fazer um ladrão que rouba um carro, ele nunca se torna proprietário do carro. Ele pode estar na posse do carro e usar o carro. Mas descoberto, o poder público tem que ir lá, a lei tem que ir lá e tirar o carro dele. Mas, por exemplo, o cara que ele rouba, vocês só pegam de volta o dinheiro, tipo assim, o que eu tô querendo dizer? Vamos supor que o cara rouba 10 milhões de reais e ele gastou metade. Vocês pegam só esses 5 ou tem que, tipo assim, cara, confisca os bens, trava tudo? Tem que empatar, né, Tem que empatar o que ele roubou ele tem que e ele fica, isso, tipo assim, devendo a justiça, mesmo preso, tipo assim, cara, você vai ser preso, mas ainda tá devendo 3 milhões aí pra gente. Tem que devolver cada centavo, tá? E se você não encontrar o valor específico, né, porque o dinheiro corre, o resto do patrimônio dele responde até o montante roubado. Entendi. Fora isso, tem multas, né? Multas penais que ele tem que pagar, que aí é um adicional. E tem que pagar um tempo de prisão, ele tem que ir para a cadeia, né? A pena de prisão tem que ser imposta a quem comete esse tipo de crime. No fundo, é a mesma lógica também de crime organizado, entendeu? Traficante de drogas. O ganho que ele tem vendendo droga é produto de crime. Então, identificado, tem que ser confiscado, né? Todo produto de crime tem que ser confiscado, ainda que se transformou numa fazenda, ainda que virou um jatinho, ainda que ele tenha colocado dinheiro lá fora numa conta secreta, né? A gente recuperou esses 6 bilhões de reais, porque foi feito lá um trabalho, a meu ver, um bom trabalho na investigação e persecução desses crimes, né? Então, a gente conseguiu, e não é fácil recuperar dinheiro roubado, porque tem uma frase famosa, né, que o dinheiro tem coração de coelho e patas de lebre.
Ele foge rapidinho aí. É, né? Onde que tá isso? O cara abriu É. uma conta nas Bahamas, no Triângulo das Bermudas. Transferiu né? pra mais 4, 5 contas. Exatamente. Pra você rastrear onde que tá isso, deve ser bem difícil. Ô, Moro, acho que uma coisa interessante que você comentou, que você condenou o Lula, cara. E isso foi um barulho na época absurdo, assim. Foi um negócio, era a capa da Veja com vocês frente a frente, era um negócio... Manifestação de assim, de não. Meu Deus do céu. Então, e na época, assim, por conta da Lava Jato, do envolvimento, o PT, o Lula, a Dilma, eles estavam muito vilanizados, né? E a sua figura, ela foi meio que, na época, assim, heróica, né? Assim, pô, o cara que veio aqui vai resolver e tal. Como que foi pra você essa fama, esse barulho que teve em volta do caso e da sua vida que deve ter virado outra coisa, né? Eu nunca, vamos dizer assim, surfei nessa onda, né, de fama e tal. Eu fui, inclusive, candidato a senador em 22, eu deixei a Lava Jato em 2018, né? Foram 4 anos depois. Agora, eu via com satisfação o fato das pessoas estarem com aquela sensação, a justiça está prevalecendo, o país vai mudar. Então a gente recebeu várias homenagens, inclusive formais, né? Mas o mais emocionante era ver realmente as pessoas na rua defendendo aquela causa, que não é uma causa minha, é uma causa do país, de um país melhor. Então pessoas tinham essa percepção de que as coisas iam mudar. A própria questão do Lula nunca foi pessoal, né? Eu, na verdade, ter condenado o Lula, eu fiz o meu trabalho, o meu dever. E condenaria de novo, entendeu? Pelas provas que eu vi no processo. E tanto que a condenação contra ele foi confirmada pelo Tribunal de Apelação em Porto Alegre, mais 3 juízes concordaram comigo. Depois foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, 5 ministros magistrados concordaram comigo. O Supremo Tribunal Federal manteve a prisão dele lá em 2018. Todo mundo se lembra disso. Negou um habeas corpus que ele tinha impetrado. Depois ele foi condenado num outro processo por um outro juiz, que nem era eu, por uma juíza muito corajosa, a doutora Gabriela Hart, que me substituiu na 13ª Vara lá de Curitiba. E a decisão dela também foi mantida no Tribunal de Apelação. E veja, toda essa roubalheira, o roubo, o saque à Petrobras, aconteceu no governo dele. E os principais atores do processo, desse crime, foram diretores da Petrobras nomeados por ele. Sem entrar daí naquelas discussões do Cid de Atibaia, do Triplex, né, e outras coisas mais. O Odebrecht, né, o Marcelo Odebrecht, na colaboração, declarou que eles tinham uma conta de 200 milhões. Entre eles. 200 milhões de reais. Né? Depois anularam esses processos, a meu ver, de uma reviravolta política. E isso, infelizmente, nos colocou para trás. Naquele próprio ranking da Transparência Internacional, nós estamos entre 180 países na desconfortável 107ª posição. Que é ruim para a imagem do país. O país está na segunda metade. O país é visto como um país corrupto. E não corresponde, a meu ver, à índole da população brasileira, que na quase totalidade é de gente honesta, gente que acha uma carteira no chão e vai procurar o dono para devolver. Como a gente tem vários casos que são amplamente noticiados quando isso acontece. Isso colocou a gente para trás. Agora, do Lula nunca foi nada pessoal, né? Eu tive com ele, interroguei ele em 2 processos. Foi lá e tal, e acho que às vezes tinha uma postura um pouco agressiva, mas a gente tinha a obrigação de mostrar serenidade ali e não alterar, né, a voz com ele e tal, porque a defesa dele queria criar um incidente e tentar nos caracterizar como uma espécie de vilão. Então a gente agia com cara de paisagem em geral, né, naqueles interrogatórios. Se ele tivesse sido absolvido, olha, se o Supremo Tribunal Federal tivesse dito, olha, é inocente por isso, por isso e por isso, mas não disse. O que disse foi, não, o problema é que o juiz conversava com o promotor, tá, mas aí não tem primeiro são conversas lá que foram hackeadas e que a autenticidade não foi demonstrada, mas 2,
Tá, qual que é o conteúdo? Tem alguma prova fraudada? Tem alguma coisa fraudulenta ali? Não tem nada disso. É diferente se comunicar com o investigado para beneficiar o investigado, como infelizmente a gente tem visto por aí. Isso nunca aconteceu. Tá? Agora, eles não afirmam isso, que ele é inocente. Primeiro essa história e depois a questão do ter sido julgado em Brasília, não em Curitiba. Só que o mesmo tribunal, anos atrás, disse que ele era para ser julgado em Curitiba. Sim. Enfim, foi uma reviravolta política, lamentavelmente, que fez com que o Brasil voltasse a esse mar de lama que a gente está vendo hoje no noticiário. Sim. Eu até puxei essa pergunta, né? Se o Brasil tem jeito, né? Porque até mesmo você pegando esse negócio de credibilidade, pô, eu imagino, se a gente não entende muito o que está acontecendo do outro lado do mundo, imagina o outro lado do mundo olhando e falando assim, pô, mas esse cara não estava preso e saiu e agora está comandando um país? Isso não suja cada vez mais a nossa imagem? E será que, tipo assim, cara, a gente pode ter uma Lava Jato parte 2 aí nos próximos anos? Porque se você observar, se você pensar nos últimos 12 anos, a gente teve 10 anos, né? A gente teve um impeachment de presidente e 2 ex-presidentes presos. Né? Então... um handicap ruim, né? Mas, olha, eu acredito no Brasil. Eu acho que a nossa conversa não pode ser de lamentação, né? Só a gente, claro, constata os fatos.